Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu vou direto no assunto, mas antes só quero lembrar para vocês, né, eu estou muito feliz assim, porque dia 27 agora próximo, nós vamos fazer 9 anos de Vida Inteligente, né? E eu acho que é uma conquista fantástica. O Vida Inteligente nesses 9 anos realizou coisas fantásticas, na minha opinião, né? Pode não ser a opinião de vocês, mas me deixou satisfeito como pessoa, como ser, e muito feliz por estar fazendo algo a favor do meu semelhante. Isso só eu sei, e algumas raras pessoas também o sabem, o grau de dificuldade que eu tive esses 9 anos para manter esse programa no ar. Mas isso não vem ao caso. O importante é que ele está no ar e ele vai continuar no ar o tempo que for necessário, o tempo que tiver que ser, né? Então, boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos aqui novamente. E hoje se apresentou um tema, eu acho que é interessante, porque todos os temas são interessantes, mas a gente fala aqui muitas coisas nesses 9 anos que eu acabei de dizer, a gente fala muita coisa, falou muita coisa, continua falando muita coisa, e as pessoas, alguns me questionam, até eu me questiono muitas vezes, eu sou o meu maior questionador, mas caramba, eu ouço, eu não tenho prova de nada, né? Vivo na dúvida, já acreditei em um monte de coisa, hoje eu deixei de acreditar em um monte de coisa, mas acredito em umas outras, assim, então como é que é a gente conviver com essa dúvida, com essa incerteza, com essa crença e sem ter uma prova tátil física, né? Cada um vai defender o seu peixe de acordo com a sua crença, com a sua religião. Eu não preciso ver para crer, eu creio sem ver e assim vai. Então, o assunto se apresentou e eu acho que é uma boa hoje para a gente falar sobre isso. O tema que eu postei na mala direta, que vocês receberam, quem está na mala direta, é dúvida, fé e verdade. É um tema que quem vai desenrolar esse assunto aqui é o meu irmão, né? Jorge Antônio Ouro, você tá bom? Nós dois, total. Nós dois, né? Eu seguro o novelo, você desenrola ele. Certo? Outro dia eu estava conversando com um amigo lá em Curitiba, isso é uma frase, uma expressão qualquer, que legal, vou anotar esse negócio assim. Eu disse, não, mas anote, mas é autoria e coautoria, porque quando a gente conversa alguma coisa, que é a impressão que tem acontecido aqui no programa, nessas vindas aqui, sempre o resultado, né, ele é do conjunto, né, do assunto que você cria, da ambiência que a gente cria aqui para conversar, da ambiência com as pessoas que estão ouvindo, agora participando. Então, é como se fosse chuva, né? Então, uma série de condições é criada para que em determinado momento isso seja verbalizado. Então, o que a gente faz aqui é só falar, mais nada. E o mais importante de tudo, e se apresentou aqui para dizer, Jorge e eu, até o Jorge que está aqui sentado do meu lado, somos pessoas mais do que normais. Pode ser que eu não seja tão normal assim, mas o Jorge é. Então não tem essa história de que a gente conhece mais, eu menos, o Jorge conhece mais do que qualquer um de vocês aqui. O Jorge sempre enaltece, porque quando vocês escrevem, né, o Jorge fala e pode repetir isso agora, quando vocês escrevem para nós, que programa maravilhoso, puxa vida, eu senti isso, eu senti aquilo, o Jorge faz questão, vou deixar ele falar nas palavras dele, de dizer que você só vê isso que você acaba de escrever porque isso está em você, não é isso, Jorge, mais ou menos assim? Perfeitamente. Então, não precisa falar mais nada, então? Não, mas é isso, é que se o que a gente falasse aqui já não tivesse em cada pessoa, não faria sentido nenhum, né? É como a gente conversou uma vez sobre egrégoras. Então, você emite um pensamento de paz para alguém, né? Eu desejo que você tenha paz. Só que o mundo de cada um, ele é como se fosse um castelo medieval, né? Então, além de ter paredes altas, ainda tem o fosso e tem uma ponte elevadiça que geralmente está fechada, as pessoas não se abrem para os outros, né? Então, quando eu emito um pensamento de paz para você, por mais potente e consciente que seja aquele gênio, aquela egrégora, né, de paz que eu estou dirigindo para você, ele vai ficar no teu entorno fazendo a única coisa que ele sabe fazer, que é vibrar paz. Paz o tempo inteiro, ele fica vibrando, quer dizer, ele fica vivendo no teu entorno, porque eu emiti para você. Essa voz que ele vai gerar no teu entorno, que é só o que ele sabe, é como qualquer elemental, né? Como qualquer, tanto faz se é visível e invisível, né? Ele só sabe fazer aquilo para o qual ele foi criado. Se eu emitir para você, né, um sentimento de paz, quer dizer, um ser gerador de paz, ele vai ficar no teu entorno,
tentando fazer com que a paz aconteça. E como é que ele vai tentar fazer com que a paz aconteça? Ele vai viver no teu entorno, fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é produzir paz. Só que daí, essa paz produzida externamente, ela só vai ter efeito se internamente você tiver pelo menos um bija, uma semente de paz, que em ouvindo a paz que externamente está vibrando, porque eu emiti para você, aí então ela desabrocha, aí então ela acontece. E assim, puxa, você falou para ficar em paz e daí de repente eu fiquei em paz. Obrigado. Não fiz nada. Isso também fica Se a paz não estivesse em você já, ela não teria acontecido. Isso vale para qualquer coisa que você deseje a outro, ou ao indivíduo, ou à humanidade como um todo. Isso que você falou também é aquilo que eu vejo no outro, né? Muitas vezes me encanta porque está em mim, né? Sem que eu só consigo ver através de um outro. Lógico, por exemplo, você está de blusa branca com desenho laranja. Eu sei que essa cor é laranja porque eu já sabia que a cor é laranja. Eu sei identificar o que é porque eu já tenho em mim esse símbolo. Eu sei ler o que está escrito ali porque eu tenho em mim a capacidade de interpretar, né, o corpo do gênio do idioma brasileiro que deu forma e som a isso. Se em mim já não estiver, eu olho e você pergunta assim, o que você acha da minha camisa? Eu disse, olha, tem um negócio aí que eu não sei o que é. Não sei o que é isso aí, porque não tem parâmetros. Se você viesse com a camisa escrita em, sei lá, em grego, né? Aí eu olhar assim, pô, legal esses rabiscos, né? Não sabe de nada. E assim é o que acontece. Então, se você fala alguma coisa e isso transforma a vida de alguém, né, você não fez nada para transformar a vida de alguém. Né? O que você fez foi ecoar alguma coisa que, em já existindo o bicho, a semente naquela outra pessoa, o externo faz com que o interno acorde. Né? É como assim, uma semente, ela depende do que para ela se transformar numa boa árvore? Terra, né? Da terra, da irrigação, da água, do sol, de dos tudo. Elementos, né? E a terra, a água, o sol, elas fazem a planta? Não, quem faz a planta é a semente. Entende? Então, qualquer coisa que venha de fora são elementos que potencialmente podem vir a desabrochar aquilo que em você existe. Se não existe, aí então tem todo um trabalho para você vencer aquelas tendências negativas, as nidanas, porque né? tem semente que é estéril, né? Perfeitamente. Então você tem que vencer tudo aquilo que impede que a coisa se aconteça e aí você aprender, né? Você ler, você compreender e fazer com que isso venha fazer parte de você. Aí é como aquilo que a gente conversou também algumas vezes aqui, o estado de Pramana. E daí já tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Que o Pramana é você vibrar, tua mente vibrar para cima e para baixo, né? Mas na mesma altura do objeto o qual você quer compreender. Então, você está falando sobre moda, vai vibrar no astral, onde está o conhecimento que você quer dizer assim, aqui. Estou falando sobre o sol oculto, vai vibrar no local aonde? Aonde está o sol oculto. E quando acontece esse Pramana, que assim você tem contato com Vidya, que é o verdadeiro conhecimento, que é o contrário de Avidya, que é o falso conhecimento, que é a ignorância. Então, quando isso acontece, quando você tem esse conhecimento, aquela parte de você está conectada naquilo e aquilo agora está em você. Você já tem a semente disso, você tem um vision disso, você tem um reflexo disso, né? Daí, outro dia você escuta falar sobre o sol oculto. Já não te é mais estranho porque em você já existe. Esse que é o processo do aprendizado, é construir camadas para cada vez se subir mais alto na compreensão, mais alto ou mais para dentro ou mais esparso, que conceito se queira dar. Foi bom a gente falar isso porque assim as pessoas doravante elas passam a compreender mais o que acontece, esse processo que acontece. Tem que dar valor a si mesmo, porque não existe nenhum elemento externo que nos obrigue a fazer alguma coisa ou nos transforme, a não ser que isso venha de dentro da própria pessoa, independente do que seja. Fala assim, aquele ambiente estava tão pesado que daí eu fiquei, como é que fala assim, o contrário de feliz Fiquei não feliz. Como é infeliz. Que é? Infeliz. Então aquele ambiente estava tão ruim que daí me deixou infeliz. Não, é que aquele ambiente então podia estar ruim, e aquele não ruim externo ecoou e fez vibrar o
Quer dizer, aquele não bom, quer dizer, o ruim externo ecoou e fez vibrar em você o ruim que você tinha, uma sensação qualquer que você tenha, acordou a criatura que se sentiu muito bem naquele ambiente caótico e te deixou não feliz. Entende? Então, não tem... Assim, cada vez mais mostrando que o teu exterior é o reflexo do teu interior. Que é sem sempre, dúvida, né? sem dúvida. E você só consegue ver isso... Mas aquela coisa ou aquela pessoa me incomoda. Não. Aquela coisa ou aquela pessoa são de tal maneira ou tem determinada característica que me lembra que em mim ecoa, e aí eu deixo que aquela coisa ou aquela pessoa me incomode. Ela em si não me incomoda, mas é que o que ela faz me incomoda, mas o incômodo é só de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende? Eu estou ouvindo uma música, essa música me incomoda, eu me sinto incomodado e vou reclamar com quem está tocando. Né? Aí a questão é, por que essa música me incomoda? Não porque aquela pessoa está ouvindo, porque se ela está ouvindo, porque ela gosta. Quer dizer, claro, dentro dela tem aquela confusão, então é um problema dela para resolver. Tem aí. Vamos lá, então eu mandei a mala direta com esse teor aqui que eu vou ler, que é importante. É de um livro, eu não coloquei nesse papelzinho aqui o nome do autor, mas está na mala direta, e que diz o seguinte assim: não duvides da dúvida, e duvida, porém duvida com fé, e ainda duvida da fé, pois não é a dúvida a parada na descida da fé até a obscuridade, e a força e o impulso para alcançar a compreensão? Por isso, duvida de tudo quanto acredite ser verdadeiro, pois a dúvida também é verdadeira, em si e por si. Duvidando da dúvida, porém duvidando com fé, e da própria fé verás o ilusório da dúvida, e a fé cairá aos teus pés para erguer-se majestosa a dúvida convertida em verdade. Você pode não ter entendido nada, né? Mas você colocou esse texto lá? Sim, senhor. Está lá para todo mundo ler e reler para sentir o que está aqui. Então, em síntese, é porque quando o assunto se apresenta, aí a coisa se apresenta também. Sim, é uma boa frase. É uma boa, bonito nisso aqui, né? Então aqui encerra as 3 coisas que nós queremos ver hoje. Por que eu acredito no que me falam? Por que eu acredito no que me contaram? Por que eu acredito no que meu pai e minha mãe me ensinou, os professores, fulano, beltrano? E a minha própria experiência? Como é que fica essa questão? Eu tenho certeza que muitas vezes você, na sua reflexão, no seu único momento, sei lá onde, não importa, você se questiona, tenho certeza. Depois passa aquilo lá, deve ser coisa da minha cabeça, e vai assim. Acho que é importante hoje o programa, muito importante, que nós vamos tratar hoje. Passo a bola, é época de Copa do Mundo, né? Toma a bola para você agora. Então, assim, você quer conversar de fé, de dúvida e de verdade, né? Tudo junto. Tá. Então, tem um primeiro ponto que a gente tem que tomar por apoio para essa conversa, que é a questão do que é visível, porque geralmente a gente acredita no que é visível, de onde as tátil, provas, onde a gente possa usar os 5 sentidos, né? De onde as provas, então, o visível é visível e visibilis, é aquilo que pode ser visto, visível é aquilo que pode ser visto e também aquilo que pode ver. Tá? Então, só aí já dá uma outra visão, porque o visível, né, ele é aquilo que pode ser visto por você, mas é aquilo que você talvez não possa ver, mas que te veja. Isso também é visível, donde o invisível também é visível. Né? Porque o fato de não estar visível não significa que não exista. É uma coisa que a gente vai conversar. A raiz do invisível é o videre, que vem de vid, conhecer, saber. Né? E o conhecer de noscere, da raiz GNO, é ver. Então, visível, né, e conhecer tem por fundo, tem por base o ver. E o saber, sapere,
né, é ter sabor. E daí quando você compreende, quando você experiencia alguma coisa baseado no paladar, isso é saber. Quando você experiencia alguma coisa baseado na inteligência, isso é compreender. Então, saber é de sabor, por isso que tem alguns países, por assim, em Portugal se usa, isso me sabe bem. Sim. Quer dizer, isso tem gosto bom, né? Porque o saber, né, o experienciar pelo paladar é saber, experienciar pela inteligência é o compreender. Então, o visível tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o saber as coisas, não é? Mas tem que deixar bem claro que o visível é aquilo que a gente vê. E o que não é visível não necessariamente não existe. Sim. Certo? Até porque a gente vê... Muitas coisas são invisíveis, e a gente sabe cientificamente que existe. É assim... Do que existe, a gente só vê aquilo que reflete a luz em uma pequena parcela. Sim. Né? Porque... o instrumento da visão, assim, o instrumento da visão não é o olho, né? É o aparelho que faz aquele mecanismo, né? E reflete. E aí então quem faz a visão é uma força sutil da natureza chamada Tejas Tattva, né? Que vai fazer a imagem do que eu vejo. Essa imagem ela é prensada, ela é criada em manas na mente, para que daí então, baseado nas imagens que eu vejo, eu vou tecer análise, decisões... interpretação, né? Esse tipo de coisa. Então, por isso que a visão, ela é o sentido que mais consome do processamento do sistema cérebro-espinhal. Então, o conceito de visão, ele é absolutamente limitado. Por exemplo, assim, se eu estou vendo você, né? Se eu fechar os olhos, você deixou de existir? Não. Não. Agora aqui é de noite, são 8h17, né? Eu não estou vendo o sol, né? E o sol, ele existe ou não? Sim, claro. Sim. Mas isso tudo já foi estudado, já foi provado, isso aqui sim. Não, nesse momento, o sol existe ou não? Existe, claro que existe. Tá, não precisa nem ser provado. Como eu vejo o sol, sim, logo ele existe. Ele só está em outro lugar agora. Eu não estou vendo agora, mas ainda continua existindo. Sem dúvida. Né? Então, o visível, o real, né? Ou o que é verdade, ele pode ser, o verdadeiro pode ser tanto o visível quanto o invisível. Baseado na questão do que é visível e do que não é visível, então tem o conceito de fé. Por isso se fala assim que a fé é uma escolha de cada um, né? Então fé, fidei, né? É aquilo que é fiel, é aquilo que é leal. E o leal, legalis, né, é o que é legal. E a raiz de legal e de leal é o lego, legis, legere, que é o seguinte, isso é uma coisa muito interessante. O conceito de legere, né, é escolha. Então, é o ato de você ir colher alguma coisa. Foi daí que surgiu o termo legere, donde o legal, donde o leal, donde lei, donde todos os termos que têm essa derivação no gênero do nosso idioma. Então, o legere é quando a pessoa vai na sua lavoura e assim, eu vou colher um fruto. Eu escolho uma laranja, escolho uma maçã para colher. Esse ato de escolher para colher alguma coisa, isso é o legere. Ok. Tá? Então, o leal é aquilo que é o escolhido. Né? Então, a fé, veja como é interessante, a fé está ligada diretamente ao ato de escolher alguma coisa. Então, por isso se fala que fé é uma escolha de cada um. É porque o próprio nome está ligado à palavra escolha. Tá? Só que assim, a fé, ela pode ser baseada, a gente pode colocar como se fosse uma distinção. A fé, que é a crença baseada no conhecimento ou na razoabilidade, e a fé, que é baseada simplesmente na emoção. Sim. Né? Tá? Depois da fé, tem a dúvida. Primeiro vamos falar das palavras que compõem. Vamos generalizar primeiro? Não, as palavras que compõem e depois a gente tenta analisar. Vamos dissertar sobre elas. E tenta analisar, exatamente. A raiz de dúvida é dus.
que é o dual. Então, o dúvida é aquilo que te coloca em uma situação de dualidade. Tudo isso é uma dúvida, não é? E por que a dualidade para você gera o conceito de dúvida no dia a dia? É porque manas a mente, a gente falou agora da questão da visão, ela só trabalha fazendo análise e comparação baseada em imagens, para daí então emitir um conceito, uma decisão, uma escolha, o que seja. Daí que vem a dúvida, quando há duas coisas as quais têm que ser analisadas, né? E eu vou pender por uma, só que se eu tenho duas coisas e eu vou analisar e não tenho o impulso de pesar mais esse ou pesar mais aquele, esse ponto de parada entre a análise e a decisão, isso aqui é a dúvida. Ok. Tá? E a verdade é aquilo que é real, né, que é sincero, a verdade que é falada. E o sincero, que é aquilo que é falado, que é tido como verdade, a gente conversou um dia que a origem do sincero é o sem cera, puros ut mel sine cera, puro como mel sem cera. Então, sincero é aquilo que não tem cera, não tem mistura, aquilo que é o que, que é o que é. Então, o que é a verdade? Né? A verdade é a coisa em si. Então, vamos conversar sobre a água. Qualquer coisa que se fale sobre a água, ela tem por fonte o próprio elemento, e eu vou tecer comentários baseados no conhecimento que eu tenho e na forma como eu vejo esse elemento que eu estou falando. Baseado nessa forma que eu vou tecer o comentário sobre o elemento em si, isso pode ser uma verdade, pode ser um conhecimento real ou pode ser um falso conhecimento, né, que é vipariaya, que é o conjunto de falsos conhecimentos. A água em si, ela não muda, o que muda é a maneira como eu vou interpretá-la. Tá? Tá. Por enquanto tá. Ótimo, então. Aqui eu estou maquinando já. Não, bem, eu sei, já. Tudo bem. Então, a fé é aquilo que eu vou acreditar, quer dizer, aquilo que vai ser leal, aquilo que vai ser o objeto da minha escolha, né, do legere, aquilo que eu vou escolher. E eu posso fazer essa escolha baseado na lógica ou baseado na emoção. É por assim, por que eu acredito que a Atlântida existiu? Aí você vai falar para mim assim, qual é que é a prova? Porque isso é uma coisa invisível. Né? Mas há evidências. Exatamente. Há evidências. Exatamente, então é isso que eu queria chegar. Então você tem uma série de encadeamento do conhecimento, né? Do gnóscere, né? E o GNO é ver, então você vai ver o que foi trazido de conhecimento e você vê o conhecimento escrito, é você ver a coisa em si, e quando você vai ver a coisa em si que está escrita, ela descreve a coisa em si não escrita, que assim, o escrito, ele sempre descreve o invisível, no caso desse tipo de conhecimento, né? Por assim, se eu escrever caneca, eu estou descrevendo o visível. Se eu vou escrever sobre o sol oculto, sobre a mente abstrata, eu estou escrevendo o invisível, né? Sim. O invisível é invisível para a visão, mas não significa que ele não exista. Até prova em contrário. Aí vem o ponto inicial, que assim, eu decido no que eu quero acreditar. Porque se eu digo assim, não, eu só vou acreditar naquilo que eu veja. Tá, agora eu quero que você me fale o valor de ambas as coisas. Sim. Né? Sim. O acreditar no que se vê é simples, porque Okay. isso aí é quase como se fosse uma decorrência do instinto ou da reação ao dia a dia. Você acreditar naquilo que você não vê, né, aí tem dois caminhos. Ou você pode acreditar como se fosse uma fé cega, e tem que ver se isso não está te levando só para um caminho místico, devocional. Isso, muito bom. E aí você cai no campo das religiões. Estamos chegando né? lá, Ou então você vai acreditar em uma coisa que você não vê, mas para a qual você tem elementos para acreditar. Por exemplo, falamos agora sobre a Atlântida. Eu não vejo a Atlântida agora. Agora, eu tenho elementos para dizer que ela existiu nessa época, naquilo, aconteceu isso, aconteceu. Então, o que vem sendo trazido a mim, para que isso me permita colocar em prática o GNO, que é o ver, é que dá a distinção entre eu acreditar em alguma coisa baseado
né, em um ponto existente, um ponto de conhecimento, ou acreditar em alguma coisa baseado só em um sentimento que eu tenha, o que não invalida o sentimento que você tenha, né? Porque a gente falou agora de início, e agora de início é válido agora também. Por exemplo, eu estou em um caminho qualquer, uma escola filosófica, uma religião, por mais torta que seja, no meu julgamento, teu julgamento, o julgamento de qualquer pessoa. Só que para que eu esteja naquele caminho, alguma coisa daquele caminho tem que estar em mim. Então, eu estou na religião que adora jabuticaba, não é? Então, em algum momento isso tem que ter se desenvolvido em mim, né? E aí eu acredito cegamente naquela ordem oculta da jabuticaba. Por quê? Porque aquilo ainda em mim se representa como alguma coisa de valor. Muito bom, mas tem gente que não sabe nem o que é jabuticaba e que está na ordem da jabuticaba. Sim. Não conhece nem a cor, nunca experimentou, só ouviu falar e acredita na jabuticaba. E nesse caso, a jabuticaba existe. Pois é, mas veja bem, vale de novo o início da nossa conversa. Vamos lá. Aí não dá para a gente julgar aquela pessoa que mesmo sem conhecer nada, né, ela está naquela ordem, naquele caminho, naquela escola filosófica ou naquela religião, porque para que ela ali esteja, alguma coisa daquilo nela tem que existir, compreende? Então assim, fala assim, ela está lá, mas sem nem saber qual é o formato que tem aquilo, ou então está na escola de filosofia e faz a yoga sem nem saber qual é a cor que ela tem que, sem nem saber qual é que é a pronúncia que ela tem que, mas mesmo assim ela fica naquilo e aquilo a move. Aí vem a questão do o que existe nela, que mesmo que a mente concreta, a razoabilidade dela diga assim, sai desse negócio porque isso daí não faz o menor sentido para você. Mas ela fala assim, não faz sentido, mas mesmo assim é o meu caminho. E aí fica aquela questão assim, como que a gente vai julgar se é o caminho ou se não é para aquela pessoa? Alguma coisa nela existe que a deixa vinculada àquele caminho. E aí a convivência da pessoa com o tal do caminho vai dizer se aquele era um bom caminho para ela ou não. Mas isto que você falou que existe na pessoa... Estou querendo colocar que estou pregando a fraternidade e a paciência. Perfeitamente, mas isso você está falando toda pessoa tem? Não pode ser uma coisa que não seja real também? Pode. Claro, aí é que está. Claro que pode. Só que assim, vamos supor, não vou usar exemplo, mas a pessoa se dedica a determinada escola filosófica, determinada qualquer uma. Religião, o que seja, né? E aí me foi dado o conhecimento que assim, o dia a dia, a vida, a lei me encaminhou para ter uma alma um pouco mais antiga e eu vejo que aquilo é um caminho ruim, que aquilo é um caminho que inexiste. Só que aí é que está a questão, grego. Inexiste, né, para mim, porque aquilo para mim é irreal, que eu vejo aquilo como um falso conhecimento. Só que para a pessoa que está, assim, como é que fala quando está dentro de alguma coisa assim? Inserida naquele negócio, né? Tudo que é colocado ali para ela é verdadeiro, por quê? Porque ao invés dela fazer o gnóstere... Ela confia, fé, né? Porque a fé, né, o ledger você pode fazer para o certo e para o errado, para o bem e para o mal. Sim. Mas daí a pessoa, em vez de ela exercer o gnóstere, o conhecimento genial, ela tem que ver aquilo e aí então exercitar a função lídima, né, de ser um livre pensador, como fala o professor Henrique de Souza. Ela prefere deixar que as decisões sejam tomadas baseado daí só na pura e simples emoção. E aí a emoção, você tem a emoção instintiva, a alta emoção e a super emoção. Então aquilo a alimenta, aquilo lhe dá o necessário, né? Até que ela veja que aquilo está errado, que aquilo é necessário já não é mais necessário. Só que até que isso aconteça, aquele mundo onde ela vive é tão real quanto o mundo que seja real. E aí esse respeitar o tempo de cada um, para que ela professe a sua fé mansamente, até que ela veja que aquela fé, aquele ledger, aquela escolha que ela fez, não vai levá-la a lugar nenhum, a não ser afundá-la no mundo de místico devocional cada vez mais, né? Você pode, como a gente conversou também de início, sugerir que aquilo não é correto,
falar que há uma possibilidade de que haja uma outra interpretação para aquilo, colocar uma outra possibilidade de conhecimento, e aquilo fica no entorno. Se houver um bijan, quer dizer, uma semente, por menor que seja, de liberdade naquela pessoa, se aquela alma não for assim, tão verde, se aquela criatura não for tão impúber, tão nova, né, do ponto de vista existencial, aquele entorno vai criar um eco e ela vai se rebelar contra aquilo, e em se rebelando contra aquilo que está baseado só numa fé, baseado no instinto, ela no mínimo vai buscar se basear numa fé superior, e a fé superior só vem no pós-conhecimento, a você acreditar em alguma coisa, não é? Ela só pode existir depois que você tenha questionado, compreendido e assimilado como verdadeiro. Aí então aquilo passa a ser uma fé superior. Agora, eu compreendi, questionei e assimilei como verdadeiro. Só que o meu verdadeiro ainda é instintivo comparado ao teu verdadeiro, que é abstrato superior. Sempre vai existir essa diferenciação entre os seres humanos. Você vê hoje que as pessoas, a maioria das pessoas hoje está desgostosa com elas próprias. Elas estão buscando, e é natural que todo mundo busque. Já passaram por diversas escolas, isso e aquilo. Você fala do professor Henrique José de Souza. Eu sei, por estar conhecendo ele há 9 anos assim tal, e conhecendo pessoas fidedignas, durante a vida dele, algumas pessoas presenciaram certas coisas do lado dele, e daí foram passando adiante, mas essas pessoas foram que viram. Outras pessoas não viram. Da mesma forma, avataras, bodhisattvas, seja lá como são os chamados que vêm para cá, eles poderiam ter facilitado todo esse processo dessas pessoas. Eu tinha uma tia, minha querida, amada tia Lilica, uma pessoa santa ela professava uma certa religião. E de cada 10 palavras que ela falava durante o dia, 11 eram sobre isso. E ela passou para o outro lado, sei lá para onde ela foi, convicta daquilo. Sim. Convicta daquilo. E até hoje, se existiu lá de lá, nem sei se ela encontrou o que ela disse. Nesse caso, ela está naquele mundo que ela criou, está contente e feliz de ficar lá por 10 mil anos. Eu pergunto aqui, mas não é essa a pergunta agora. Valeu a pena ela ter passado por aqui? Sem dúvida, Grego, porque assim, cada um tem que fazer o seu melhor. E o meu melhor é o máximo que o meu estado de consciência me permite. Se eu levei uma vida lídima, né, e tranquila e pacífica, dentro do máximo da compreensão que me era permitido, e o máximo da compreensão que me era permitido era pertencer a essa religião. Que bacana. Bom, tudo bem. Eu não compreendo isso ainda. Sim, outros que vieram, como eu disse aqui, vem para cá. Eles podiam ter mostrado alguma coisa, assim, eles deixaram tanta filosofia aí, o Buda iluminado. Ele se iluminou, e aí, como é que eu me iluminei? Sim. Não, porque é só acender a luz, mas não é acender a luz, a iluminação que ele falava era diferente. Então, eu creio, olha só, eu sou pé no chão assim que eu falo. Esses seres, eles podiam ter facilitado. Mas não é assim. Não, mas como? Por que não é assim? Não é o faze por ti que eu te ajudarei. Isso é uma frase real. Tudo bem, aí chega lá, por exemplo, olha só, tá vendo sem fazer mais, tá vendo esse óculos aqui, meu querido? Você posso fazer sumir na minha mão, sem passe de mágica. Estou mostrando que é possível. Por que é possível? Porque eu domino a matéria. A matéria está aqui, ela é plástica. Sim. Eu não é. Eu não posso fazer isso aqui desaparecer? Não, isso é uma possibilidade. Agora, aí... Mas se eu disser que não, só... Mas aí vem a pergunta... Aí eu fico frustrado porque eu não consigo sumir com o óculos. Não, mas deixa eu fazer outra pergunta. Então, de que serviria... Você pegou onde eu quero chegar? Mas aí de que serviria fazer o óculos desaparecer? Vou te responder pela negação. Okay. De que serviria fazer o óculos desaparecer? Me daria prova de que eu sou capaz de fazer o óculos desaparecer. Sim, tá. E eu passo o seguinte, daí você ia fazer reaparecer. Claro, se eu domino a matéria... Ele não poderia desaparecer permanentemente. Não, você vai precisar, porque claro, é o óculos. Se eu conseguir desaparecer, eu tenho que fazer aparecer. Tá. E aí toda a utilidade do exercício desse poder é só você ter a prova que pode? Não, mas aí eu poderia convencer outros. Aí todo mundo diz, puxa, se o grego pode, todos nós podemos. Perfeitamente. Então, assim... É aqui que eu quero chegar. Bem onde eu queria também. Se, para você convencer alguém de alguma coisa, você tem que provar fisicamente... Isso, fica muito mais fácil convencer. Não, claro. Se você tem que... fica fácil convencer, mas se você tem que gerar, né, alguma coisa anímica para convencer alguém, é porque se alguém ainda não está preparado para aquilo que você deseja convencer. Também. Por assim, você citou o professor Henrique José de Souza, então...
no início E outros que fizeram grandes coisas, vamos a gente conversar sabe, sobre né? o professor, que Isso. é onde se pode falar com mais propriedade, né? Então, de início, a fase inicial da fundação do que se chama de obra, né? Então, o professor tinha por função atrair determinadas criaturas para virem para o movimento, né? Só que esses que deveriam vir não tinham consciência ainda que deveriam vir, né? E para que houvesse essa atração, o mais usual, o mais natural, é criar uma fase anímica. Então se criavam sessões de estudo onde se fazia aparecer isso, desaparecer aquilo. Bem no começo, isso aí está escrito. E aí então vinha uma multidão para assistir. Isso. Né? E aí quando cessaram essas manifestações, daquela multidão que veio, ficaram 3, 4, Porque 2. os que queriam fenomenologia foram embora, porque agora já não tem mais nada que a gente possa ver. Viu? Okay. Então você já tem a resposta. Não, tudo bem. Então, foram embora, daí... e qual é a valia dos que foram embora? A valia, não é questão da valia, a questão é a seguinte, é que o que eles estavam buscando, né, era só fenomenologia. O que eles estavam buscando era só acreditar naquilo que a luz reflete e me permite ver. Mas eles foram testemunhas. Eles pelo menos foram testemunhas. Não. Apesar de terem ido embora, foram testemunhas de algo mas foram testemunhas, mas eles desejavam se alimentar daquilo permanentemente, que não levaria eles a lugar nenhum, a não ser mais para o abismo, porque ninguém que se alimenta do animismo consegue sobreviver, porque isso demanda muita vitalidade. Aqueles que deveriam então vir para o movimento, né, que depois seria a STB, depois a eubiose, né, eram aqueles que permaneceram quando terminou essa fase do animismo e eles se identificaram, não, aqui é o meu lugar. Aí vem aquela questão de você ter respeito, né, por aquele que ainda não sabe muito bem o que acontece. Fala assim, não, eu não sei que lugar é esse, mas aqui é o meu lugar. Tenho certeza que aqui é o meu lugar. Né? Aí vem questionando assim, mas você não conhece nada, não viu nada, não presenciou, não isso, não aquilo, não sei. Como é que você sabe que isso aqui é o teu lugar? Eu sinto que aqui é o meu lugar. A questão, e que daí vai diferir entre eu sinto que aqui é o meu lugar, esse lugar me liberta, ou eu sinto que aqui é o meu lugar, esse lugar me aprisiona, é exatamente como é que vai ser a minha relação com esse lugar. Esse lugar me dá elementos para que eu cresça por conta própria, esse lugar me dá elementos para que eu questione, para que eu tenha dúvida, para que eu busque conhecimento, para que eu amadureça conhecimento, para que eu negue esse ou aquele conhecimento, ou esse lugar me coloque em uma condição onde diz que eu tenho que ouvir de alguém que representa a divindade, porque Deus disse e tal, então escute, senta aí, que eu vou te dizer tudo. Então, essa que é a diferença entre uma religião e uma escola de iniciação. O processo é muito similar, né? E a própria pessoa, no estar ali, é que vai conseguir, então, distinguir se aquele é o caminho que lhe pertence. Não, por exemplo, assim, os que vieram para ver areia e não sei o que e tal, e surgir bandeira do nada, as coisas. E esse, pô, fantástico, maravilhoso, esse professor Henrique, realmente, ele é o cara, não sei o que e tal. Aí um dia o professor falou, não, hoje nós vamos conversar somente sobre a formação oculta do ser humano, a formação centenária do ser humano, sobre a história do Brasil. Mas de hoje o senhor não vai fazer aparecer nada? Não, hoje nós vamos dar conhecimento. Aquela pessoa que precisava ver aquilo, ela vai procurar um lugar onde ela continue vendo aquilo. No procurar um lugar onde ela continue vendo aquilo, ela vai ser enganada, porque se ela vai para um lugar onde ela vai se alimentar, onde ela deseja ver aquilo, ela já entra naquele lugar desejando ser enganada, desejando ser iludida, né? Que vai viver num mundo que não leva você a lugar nenhum, como a questão do fazer o óculos desaparecer e reaparecer. Então vamos fazer assim, vamos supor. Você falou da alimentação, o tipo da alimentação. Se eu entro num lugar e você diz, eu me sinto bem naquele lugar, eu estou me alimentando daquele lugar. Perfeito. E o lugar se alimenta de você. Exatamente. Agora, se eu vou para outro lugar, eu já passei nessa vida aqui por um monte de lugares que eu achei que era o meu lugar, mas foi o meu lugar naquele momento. Era. Exatamente isso. Naquele momento era o teu lugar. O que acontece é o seguinte, pelo fato de você já ter em você o bijan que te permite mudar, questionar, né? Então aquilo foi o lugar perfeito enquanto durou. Serviu para aprender e você se move. O que de bom tem em andar em lugares errados, em errar? Errar é de lei. Errar 2 vezes é que não é de lei. O de bom é o seguinte, que daí você veio evoluindo, veio fazendo o teu caminho
E aí traz em você o elo de ligação, ou de comunicação, com todos aqueles com os quais você teve contato por onde você passou. Em você mudando, por decorrência que eles mudam um pouco também. No somatório, assim que a lei acontece. Por que que o meu caso aqui, que eu não tenho, eu falo em público mesmo, não me envergonho de absolutamente nada do que eu faço. A maioria dos lugares que eu passei, que eu achei que eram os meus lugares, eu saí de lá decepcionado com as pessoas. Essa decepção é uma coisa nata em mim, vamos dizer, ou já que você abordou esse assunto um pouco tempo antes? O desiludido, né, que você se desilude com a coisa em si ou com as pessoas. Com as pessoas. Para você se desiludir... As coisas são feitas pelas pessoas. São pessoas dúvida. Que estão... Qualquer que seja o contexto, assim, ou às vezes a própria religião, a própria coisa em si é criada por pessoas para dominar pessoas, né? Mas se você está em um lugar e aí você cria uma ilusão que aquele lugar é o lugar perfeito, puro e acabado, lugar perfeito, puro e acabado é Shambhala. Sabe? É a Agartha. Eu nunca vi, nunca fui lá. Está vendo? Você está falando? Eu não vi nada disso aí. Aqui, entre nós, está todo mundo evoluindo. Então, se eu vou para um lugar pensando que ele é perfeito, puro e acabado, eu vou para lá, né, como um filhote que vai receber alimento o tempo inteiro, cedo ou tarde eu vou me desiludir. Mas desiludir é porque antes eu estava iludido. Você estava iludido, claro. E aí você daí sai aborrecido com as pessoas que tinham estado lá. Você daí não acha que está cobrando daquelas pessoas mais do que elas têm para dar? Não sei, o que elas têm para dar. Às vezes você está falando, vamos supor aqui, vou exemplificar aqui, você está falando coisas bonitas aqui. Aí você sai daqui, como você já exemplificou um monte de vezes, você xinga o motorista aqui, ou então aquele que é o pregador, ele rouba o vizinho, bate no filho, sabe? Essas coisas eu não faço. Não, eu sei que você não faz, eu estou dizendo assim, muitas pessoas fazem isso, então... Qual é a validade dessas... Não, xingar no trânsito, eu xingo assim, acho até divertido para eu exercitar depois. Não, mas é divertido, faz parte, né? Sabe, então é estranho, vamos dizer. Por exemplo, por que eu saí de todos esses lugares? Porque eu descobri, para minha visão, tinha mistificação, tinha mentira, tinha desunião, não era verdadeiro. Mas você viu isso no primeiro dia? Como assim? Não vi isso no primeiro dia. Claro, no começo são tudo maravilhas, tudo são flores. Aí que está a questão da fé, da dúvida e da verdade. Você entra nesse lugar com a fé cega, fé assim, instintiva, né? E aí acha que ali aquele prazer que você falou, aquela coisa gostosa, aqui é o meu lugar, olha. Perfeitamente. Você acha que aquilo dali que aquilo dali é a Agartha na face da terra, né? E aí você vê que aquele lugar começa a mudar, mas o lugar não começou a mudar. O lugar já era assim quando você entrou. Você que aprendeu a ver. Concordo. Tanto é que o vidente, né, a raiz do vidente, né, vidente é só aquele que vê. Entende? Então o que aconteceu assim, é que enquanto você estava ali, você melhorou a tua visão. E aí você vê aquilo que já era daquela maneira. Já era daquela maneira. E eu vejo o seguinte, isso não me serve. Vem a não dúvida. Me agrada. Veja, fé, dúvida, busca da verdade. Sim. Então, tinha a fé que aquilo me servia, vem a dúvida se me serve, isso aqui não me serve, eu vou em busca da verdade. Eu tenho que me compadecer e ter pensamentos fraternos para que aqueles que ainda ali estão também tenham em si a dúvida e saiam procurar uma coisa mais lídia, mais de lei, mais legal. Porque... Você entende? Mas não nem julgar, nem criticar aquele lugar, porque quem está ali está fazendo o seu melhor. Por quê? Porque ainda não vê uma coisa diferente. Então não dá nesse aspecto para criticar ou para julgar a fé daqueles com uma fé falsa, né? Não, a fé deles é totalmente real. O que é irreal é o objeto ao qual eles dedicam a fé. Percebe? E aí essa que é a diferença entre o real e o irreal, que é a vidya e a avidya. Entende? Agora, na medida em que daí aquela pessoa amadurece e sai dali, né, ela vai procurar um outro caminho, em si ela traz toda a história daqueles momentos que viveu ali. Sim. Não é tempo perdido, nunca é tempo perdido. Nunca, concordo. É um tempo emocional ganho porque você, e muito bem ganho porque você conseguiu sair de lá, não é? E você traz as memórias do que aconteceu lá. E as memórias em você, aí você está mudando o astral, na medida que você muda e as memórias mudam também. E cada uma memória do que aconteceu lá está ligada a uma pessoa que ainda está lá. Então, quando você muda, mas olha fraternalmente, né, os caminhos escuros da vida pelos quais você já passou, você está contribuindo para que aquilo se resolva. No momento em que ninguém mais estiver naquele caminho que é errado, o caminho em si deixa de existir. Nenhum
Mesmo na época de Roma tinha lá os deuses lares, né, os penates, assim, eles são egrégoras criados pela adoração da família em cima de um determinado objeto. Quando deixa de acontecer essa adoração em relação a esse determinado objeto, o objeto em si não tem mais vitalidade e deixa de existir. Assim é uma religião, assim é um caminho. Assim, tinha um caminho, uma trilha no meio da floresta e era muito frequentado. Aos poucos se percebeu que aquele caminho era muito íngreme e que podia contornar e chegar um tempo depois, mas sem maior esforço. Aos poucos aquele caminho deixa de ser um grande caminho, passa a ser uma trilha que um ou outro desavisado só passa por ali. Chega um tempo que realmente que não tem jeito, né? Eu vou procurar um outro caminho. Aquele caminho que virou uma trilha, virou uma picada, a floresta tomou conta e ele deixa de existir. Então, qualquer caminho que seja, ele só vai existir se ele estiver sendo caminhado por alguém. Então, por mais errado que seja o lugar onde alguém esteja, o erro está na pessoa e no caminho, e o caminho está na pessoa e a pessoa está no caminho. Quando alguém não mais andar ali, né, isso se enfraquece e a vida segue. Esse que saiu dali vai buscar um outro caminho. O outro caminho o que é? É o caminho perfeito, da fé perfeita, da ausência de dúvida e da verdade suprema? Não, porque não existe verdade suprema, porque mesmo a verdade dada nas escolas de iniciação, ela é dada em doses homeopáticas para que a humanidade saiba como bem usar isso. Tá, boa colocação que você falou. A verdade que é dada nas escolas de iniciação. Como avalizar que é a verdade dada em doses homeopáticas? Qual é o conceito? Já falamos aqui, mas vamos falar de novo hoje. Estamos falando sobre o tema. O conceito da verdade. O que é a verdade? Ela não é fragmentada? Eu sou portador de uma parte, o Renato é de outra, você é de outra, o não, Fernando... eu não sou o portador da verdade. Não, eu tenho fragmentos da verdade. Eu tenho. Eu não tenho, eu sou um peregrino, sou um buscador. Muito bem. Se eu andei tudo isso aqui, se eu andei 63 anos e não aprendi nada da verdade, então... Não, eu aprendi e eu não tenho dúvida, não significa que eu tenha a verdade. E o que é a verdade, então? É aquilo que eu busco. Aquilo que você busca. Então, como é que uma escola pode ensinar o que não existe, então? Não, a escola ensina, não quer dizer que eu aprendi. Mas se a escola ensina e as pessoas estão lá, elas são portadoras da verdade? Aí volta ao início da conversa. Não, a escola em si tem a verdade, não é? O conhecimento é passado para o discípulo na medida em que ele consiga digeri-lo, como qualquer alimento. O processo digestivo desse conhecimento no discípulo é que vai dizer qual é o tipo de humor de bílis que ele vai gerar. Se vai fazer bem ou mal, se vai ser útil ou inútil, se vai dar sobrevida ou se vai matar. Tá, então você está me dizendo hoje que tem gente que é portadora da verdade. O mestre é portador da verdade. Tem dois tipos de verdade, grego. O mestre não está aí para ficar ensinando para todo mundo. Existem os professores. Os professores são portadores da verdade. Não, mas não nesse sentido. Todo professor é discípulo. Todo professor é discípulo de alguém. O discípulo é portador da verdade. Ele está transmitindo o conhecimento para que o conhecimento no discípulo se transforme em verdade caso ele o compreenda. Entende? Essa que é a diferença. Assim, se eu falar para você, professor aqui, vou te falar agora, né, a fórmula muito simples de fazer o processo alquímico, que é transmutar o chumbo em ouro. Ok. Pode ser uma coisa completamente cifrada, pode ser uma coisa completamente translúcida para você. Vai depender de quem? De você. A fórmula e a forma muda. É verdade, não. Se eu não entender patavina de química, você pode me falar o que você quiser que eu não vou fazer nada. A química oculta que é o que vai dar... Okay. Você entende? O que acontece assim, o conhecimento que é dado e que é considerado como oculto, como reservado, né, há aquele conhecimento que sempre pertenceu à humanidade, que uma das razões, eu penso, que daí leva a humanidade a viver nessa inconstância, nessa dúvida, nessa falta de confiança em si mesmo, nesse mundo de faltas que a gente observa, é a negação de uma continuidade. Então, assim, e aí a gente atribui o ônus dessa negação de continuidade às religiões. Então a gente vem de uma sequência evolucional de alguns milhões de anos. Então a maior parte do conhecimento que é tido como reservado hoje é simplesmente devolver um conhecimento que já a humanidade pertenceu.
né? Por exemplo, você pega o Agni Shastra, que era o domínio do relâmpago, o domínio do trovão, né? Trovão é o barulho do relâmpago, mas o domínio do trovão e do relâmpago. Ele era usado como arma, como instrumento normal por todas as escolas, por todos os povos que antecederam Roma. Aí hoje fala assim, não, o domínio de Agni Shastra é uma coisa oculta que só é dada aos deuses. Nada, coisa nenhuma, era usual, fazia parte, era do domínio dos povos, só que chegou a um ponto que foi usado de tal maneira como é instrumento de ferir o próximo em vez de ajudar, como instrumento de guerra, que esse conhecimento foi tirado e foi... Então assim, daí alguns reis da Babilônia, mesmo no Egito, e entre os persas e alguns entre os celtas, tiveram acesso ao conhecimento que está escrito, né? E foram tentar usar de maneira inadequada. O custo é a vida, né? Aí é o castigo dos deuses. Não, é só ignorância para manipular uma coisa que não sabe. Então, muito do oculto que é dado homeopaticamente em ordens reservadas, escolas filosóficas hoje, ele está sendo devolvido à humanidade. Isso é um tipo de conhecimento oculto. E então isso é simples de você entender e aceitar como verdade. Por quê? Porque é só você pegar o caminho histórico das coisas e chegar nisso. Por assim, na questão do átomo, a ciência descobriu o átomo. O Demócrito já falou sobre o átomo, lá na Grécia, né? Que é o átomo não divisível, quer dizer, a última parte. De onde é que veio esse conhecimento? Né? Do Egito. De onde é que veio o conhecimento do Egito? Da Atlântida. Então, todo o conhecimento egípcio veio da Atlântida. Todo o conhecimento ário-semita dos hindus veio da Atlântida. Então, tem uma sequência de conhecimento. Aí, não, nas escolas filosóficas se ensina sobre a cosmogênese, a antropogênese. E daí? Isso era o usual no dia a dia, era a matéria, a disciplina, era a grade curricular das escolas que formavam todos. Não existia o oculto. Esse é um oculto. 3.000 anos depois... Tentando buscar o conhecimento do passado. Por quê? Porque as religiões nos dizem que tudo começou há 2.000 a 5.000 anos, não sei o que e tal, e que fora disso foram extraterrestres, se inventa essa confusão danada para pegar e deixar a pessoa chafurdando na ignorância. Agora, há um outro tipo de conhecimento, e esse sim é o conhecimento oculto, assim, é o conhecimento que é o novo, que é aquele que estão assim como você citou, Krishna, Buda, e aí tem Moisés, tem o Hermes, tem o Quetzalcoatl, tem Mancapac, tem Odin, tem todos eles, né? São seres que vieram com um trabalho específico, né? Então ele vem restabelecer a lei e traz um conhecimento novo, traz um conhecimento que até então não tinha sido dado à humanidade, nem anteriormente. Isso sim, então, quando tem essas inflexões na curva evolucional, esses são pontos que você pode dizer, isso aqui é um mestre, isso aqui é um mestre. E mestre não é assim, você não precisa adorar como se fosse uma religião. O mestre é aquele que em si traz a lei. E ele é agora, assim como ele foi ou seria na época da Atlântida, assim como ele foi ou seria na época da Lemúria, assim como ele foi ou será na época da unidade bimânica, tá? Bimânica, flogística, alada, o que seja. Por quê? Porque aí sim, esse é a verdade manifesta antropomorfizada. Esses são. O resto, todos os restos, são discípulos tentando aprender. Então, sempre houve essa diferenciação. Então, isso tem que ser colocado entre essa questão do visível, que a gente comentou, não é? E o que é o ter fé, que é o ledger, o que eu vou escolher para acreditar, né? E que é o conhecimento que há uma tradição. Então, eu falo assim, a tradição oculta diz que... O correto seria dizer, a tradição diz que ela é oculta somente porque o conhecimento que deveria ajudar a humanidade estava prejudicando. Tira de lado, se cria o conceito de segredo e mistério e deixa o pessoal pegar aos poucos. Quem vai atrás de pegar esse conhecimento aos poucos? Aquele que em si tenha o bijan, assim, aquela busca, né? Aquela necessidade de encontrar alguma coisa que não se satisfaz com nada que tenha no entorno. Que caminho que eu quero? Não sei, ande. Você percebe? Então, a dúvida, ela é o maior desconstrutor da fé. Desconstrutor? Sim, porque quando você duvida do que você acredita, porque a fé é emoção. A dúvida, acho que eu vejo como precaução, vamos dizer assim. Tem até na estrada, ó, na dúvida não ultrapasse, é prudência.
né? Não, eu acho que na vida também é assim, né? Mas quando você questiona, quando você coloca em dúvida um conhecimento, assim, você vem e me fala assim... Porque eu desconheço ele, por isso que ele é... Mas aí quando em mim surge o grande presente que é a dúvida, né? Não a dúvida, assim, eu não sei para qual caminho... Então você não está dizendo que ela é ruim, então, a dúvida? Não, estou dizendo que ela é boa. Ah, sim, então tá bom. Não, a acho dúvida que ela é boa. Ela é importantíssima. A dúvida é uma desconstrutora da fé. Ah, tá, desconstrutora da fé. Isso, daquela porque fé que é aquela fé cega, né? Isso, até que um ponto entendi, assim, sabe, abre um Ok. pouco daquelas nuvens que me cobrem e vem um raio de consciência e diz, mas faz sentido eu acreditar Aí você chegou que onde o eu mundo queria. só existe há 2000 anos, né? E aí aquilo fica assim, e aí você começa a ver, porque quando você fala assim que então vem um raio de luz assim de consciência, te diz assim, putz, é eureka, né? Pô, mas não pode. É, o Arquimedes. Exatamente. Então, poxa, não pode, não está certo isso. E exatamente sim, você começa a ver, a questão toda é ver, por isso que a questão do visível, visível é aquilo que é visto e o que pode ver. Então, assim, você está vendo alguma coisa está te vendo. Você não pode ver o invisível, mas o invisível está te vendo. E como o invisível está te vendo, o invisível em si é visível. Só não é visível para os teus olhos. Por quê? Porque teus olhos só veem aquilo que a luz reflete. E quando a gente está falando de conhecimento abstrato, a verdade, supremo, isso aqui e tal, a luz reflete, mas não a luz que meu olho compreende. Percebe? Então, essa que é a distinção daí entre o momento em que eu tenho uma fé cega, em que surge a dúvida, e aí essa dúvida, como desconstrutora de uma fé inconsciente ou instintiva, me leva a buscar a verdade. Essa busca da verdade vai me dar elementos que então eu posso construir uma fé, daí não mais instintiva, não uma auto-fé, ligada à questão da razoabilidade. Sim, eu acredito na ciência. Isso é uma fé concreta, porque você acredita que se ligar o motor funciona, porque você conhece. Né? Agora, não, você tem uma fé, né, baseada em um conhecimento adequado, e essa fé, aí ela pode ser chamada de fé, mas ela é uma fé que não é instintiva, não é concreta, é uma fé abstrata. Então, para você acreditar no abstrato baseado em elementos de conhecimento, a fé perfeita, ela é uma derivada do conhecimento. Assim como a fraternidade é uma derivada do conhecimento e da sabedoria. Então, quando eu tenho a fé perfeita, assim, eu acredito nisso, né? Aí então é porque eu compreendo aquilo, e eu compreendi, eu questionei, exercitei a função do livre pensador, e eu adquiro assim, eu faço o legere, né? Eu escolho aquilo que eu vou ter fé, eu monto um mundo e aquele mundo em que eu me insiro. E nele eu vou caminhar. Até quando? Boa, boa. Eu gostei porque chegou onde eu queria. A dúvida é o melhor caminho mesmo. É um caminho que derruba a fé, né? Que a fé, essa fé religiosa, vamos dizer. É desconstrutora da fé. Então ela é desconstrutora da fé, aquela que escraviza, daquela que subjuga. Perfeitamente, porque você não, a dúvida faz com que você não aceite nada sem questionar, né? Fala assim, mas nós estamos na raça ariosemita. Por quê? Não, porque a ariosemita aconteceu assim, 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 veio da Atlântida. Por quê? Não, sim, veio assim, assim. Então você pega e resgata, só que isso não é resgatar o oculto. Esse conhecimento eu estou resgatando é a história verdadeira da humanidade. Né? Não, agora vamos resgatar o conhecimento sobre a saúde integral. Tinha lá como é que era? Epidauro. Sim, onde eu estive lá recentemente agora. Que era um lugar onde se professava e se ensinava a harmonia perfeita das coisas, que humanamente se chama saúde. Né? Então, o mundo não é um mundo doente, onde às vezes se tem saúde. O mundo é um mundo saudável, onde às vezes temos pequenos intervalos de não saúde, que nós conceituamos como isso, doença. Isso. É a maneira de ver a coisa. Então, nós vamos adquirir a saúde integral. Isso é vendido e buscado assim, e as pessoas, né, consomem qualquer tipo de tranqueira para buscar a saúde integral. A saúde integral é um conhecimento que é inato à humanidade, por quê? Porque o universo é saudável. A existência é saudável. O não saudável, não saúde, existe temporariamente na humanidade. Então, às vezes a gente busca coisas, né, como se fosse um conhecimento diferenciado ou oculto secreto, que na verdade é só o estado natural das coisas, ou o perfeito equilíbrio das coisas. E agora eu vou ler a mesma coisa que eu li na abertura do programa,
porque eu tenho certeza que o entendimento vai ser outro, né? Não duvides da dúvida e duvida, porém duvida com fé, e ainda duvida da fé. Pois não é a dúvida a parada na descida da fé até a obscuridade e a força e o impulso para alcançar a compreensão? Por isso duvida de tudo quanto acredite ser verdadeiro, pois a dúvida também é verdadeira, em si e por si, duvidando da dúvida, porém duvidando com fé. E da própria fé verás o ilusório da dúvida, e a fé cairá aos teus pés para erguer-se majestosa a dúvida convertida em verdade. Puxa, ficou mais claro ou não ficou, né? É que assim, que tem vidya, que é o conhecimento real, né? E aí se pensa que a vidya é a ignorância, ela é a negação do conhecimento real. Não, vidya é o conhecimento real. E a vidya é um conhecimento irreal que existe e é tão físico quanto vidya, porque para eu acreditar em alguma coisa errada, eu tive que construir a coisa errada na qual eu quero acreditar. Então, a ignorância e a sabedoria, elas são tão densas quanto, são iguais. Eu que escolho qual caminho que eu quero. É isso aí, eu acho que nós deixamos uma boa bijan que ele falou, significa semente, né? Semente. Deixamos uma boa semente hoje plantada aqui, para que todo mundo duvide, tenha fé e busque a sua própria verdade. Perfeitamente. Então, fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz, tenha uma boa vida e até sempre.